Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanity. Caraca. Hoje a gente vai fazer um formato diferente, a gente vai testar. Então se você não gostou, calma. De repente a gente postou esse vídeo faz um ano. Veja se tem outros vídeos Que você gosta, o canal é tão legal. Calma. É só um teste. Então prepare-se, nós falaremos sobre o diabo. Léo, o que é o diabo pra você? Ele é o grande adversário. O Shaitan? O Shaitan, né, que em árabe significa adversário. Ele é o grande adversário, né? E eu acho que ele é uma fórmula mística, na verdade. Uma fórmula? Olha que legal. O diabo, ele é aquilo que nos impede de manifestarmos o que somos enquanto essências divinas. Puta, eu acho que pode parar o vídeo aqui. Acabou. Eu acho Valeu, que galera. Curte aí. essa definição foi muito boa. Então o diabo é aquilo que nos impede de sermos nós mesmos. Exatamente. E aí o que a gente tende a fazer, né? Porque a gente tem aqui no Brasil uma criação muito católica, né? Mesmo que você não nasceu no meio Sim, católico, a cultura é católica. A cultura é muito católica. Então tem muito essa coisa impregnada do pecado e do diabo, né? E aí o diabo, ele não tá fora, ele tá dentro. Quando Jesus fica os 40 dias no deserto e o diabo tenta ele, o diabo não tá lá fora tentando ele, é o próprio diabo interno dele, né, que está tentando Jesus para que ele desista da missão divina, do sagrado, para que Jesus seja ele mesmo. E aí Jesus vence o diabo e se torna o Filho de Deus. Então a gente pode pensar que talvez o diabo, enquanto entidade real, física e fora do corpo, pouco importa. Mas é mais importante aquilo que está dentro da gente, né? Exatamente. Essas tentações que são nossas, nossa psique, que fazem com que a gente não faça aquilo que tem que fazer. Essa ideia de ter um... Até você falou de Jesus, esse negócio de demônio tá fora, tá dentro, é muito interessante quando ele tá contra-argumentando os hebreus ali, enfim, eu não vou me lembrar exatamente como que é, mas que tem uma relação com a comida. E aí ele fala assim, o problema não é o que entra, o problema é o que sai. Eu acho que isso tem muito a ver, né? É aquilo que está dentro da gente e é expresso que de repente pode ferir alguém ou pode ferir a Deus enquanto essência individual, divina e tal. Exatamente. É legal que essa ideia de diabo, vamos chamar de adversário do que é o poder divino, ela vai surgir lá no zoroastrismo, né? Já falou. Não sei se ela surge lá, mas é onde a gente acha ali uma primeira menção a isso, né? Você tem o grande deus lá, o Ahura Mazda, e você tem o seu inimigo, o Ahriman. Exato. Que é um adversário dele, né? O cara que briga o tempo todo ali para pender a balança pro mal e pro bem. Isso. E aí daí você vai ter essa ideia de adversário, de diabo, que vai vir para outras culturas. Daimon, né? Tem a palavra demônio, né? Que vem de daimon, que vem do grego, que significa uma alma. Diabolo, né? Que é o adversário, né? Também Shaitan, adversário. Enfim, todos esses nomes, né? Shaitan, que deu origem a Satanás. Todos esses nomes vêm de uma origem de uma palavra que tem a ver com alma, com espírito, com adversário, com alguma coisa que nos combate para não sermos nós mesmos. Agora, uma coisa muito interessante, se a gente for pegar Lúcifer, por exemplo... Ele não tem na Bíblia. E ele é o portador da luz. Lúcifer significa o portador da luz, Lucifer. E aí como que a gente consegue interpretar isso? Como é que o portador da luz, aquele que ilumina a escuridão, sendo a escuridão aquilo que a gente desconhece, ou aquilo que a gente teme, como é que o portador da luz, de alguma maneira, vira o nosso inimigo? Eu acho que talvez tenha até uma relação com a serpente do paraíso. Olha aí. Porque a serpente é aquela que traz o conhecimento do fruto proibido, o conhecimento do bem e do mal. Que Adão e Eva, quando tomam consciência do bem e do mal, é quando eles aprendem, primeira vez, a comparar as polaridades. É quando Deus deixa de ser um e se torna polaridade masculina e feminina. Tanto é que na Bíblia é dito que assim que eles comem o fruto, eles percebem-se nus e cobrem suas vergonhas. Então eles percebem ali a polarização. E é a serpente que traz esse conhecimento.
Da mesma forma, Lúcifer é associado àquele que traz a luz, que traz o conhecimento. Como tem o mito grego de Prometeu também, aquele que traz o fogo para a humanidade, né? O conhecimento para a humanidade, né? O poder mental para a humanidade. Você vai pegar... Que aí Lúcifer é o anjo caído. Lúcifer é o anjo caído e ele não está na Bíblia. Ele vai aparecer em escritos de padres católicos, de estudiosos católicos ao longo da história. Ele é incorporado à mitologia cristã. É a mesma coisa que os 7 pecados capitais também, que não estão na Bíblia. Mas está lá o Santo Agostinho, vai lá, escreve, pá. Ele se inspira em textos coptas de monges egípcios para criar aí os tais dos 7 pecados capitais. É a mesma coisa com Lúcifer. Ele é acoplado à mitologia católica, mas ele não está na Bíblia. Na Bíblia, se eu não me engano, tem a menção ao diabo lá nos 40 dias de Jesus no deserto. E a Satanás, né, nesse caso, que é o adversário, né, de Jesus contra ele mesmo, as próprias dúvidas dele. Mas se você pegar a Bíblia inteira, você vai ver que tem poucos, né? Muito pouca menção ao diabo, né? Talvez na serpente tenha alguma coisa, não me recordo. Também não me recordo agora, mas eu lembro que era muito pouca coisa, muito pouca menção. Então, na verdade, o diabo ele vira o grande inimigo na Idade Média. A igreja para... Tem também, sem querer cortar, tem também aquele lance dos porcos, né? Que Jesus tira, acho que são os demônios de algumas pessoas, coloca nos porcos, e os porcos são afogados, alguma coisa assim. Então, acho que também tem a menção nesse momento. Mas aí falam da legião, né? Vários espíritos maus, ruins, não do verdade. Diabo em si. Sim, é verdade. Essa ideia do diabo, né, como eu estava falando antes do Bruno me cortar... É piloto, vai funcionar assim por enquanto. Tô zoando. Depois vamos falar que a gente fica fazendo briga de ego. Fantástico. Aí essa ideia do diabo, ela vai ficar forte na Idade Média, quando a igreja quer impor o seu poder, né, o seu poder político, o seu poder religioso, né, o poder atemporal, o poder secular, adoro essas palavras. Que ninguém entende. Que ninguém entende, nem a gente. Aí a igreja quer pôr esse poder amarra e ela precisa criar um inimigo. É muito mais fácil você ter alguma coisa para combater. E aí ela vai criar essa imagem do diabo. Então tem 2 formas que isso acontece. Primeiro, o próprio conceito de diabo que é criado como anjo caído, que quer seduzir a humanidade ao pecado e ao inferno, né? E aí nasce-se a ideia do inferno cristão, que é muito igual ao inferno de outras mitologias. Fica no submundo. E principalmente com a mitologia romana. Sim, que era o Hades, né? Que era ali na época quando a igreja se tornou grande. Ficou mais ou menos a mesma coisa. Né? Exatamente. Então existia ali o inferno, né? Que era no submundo, que era quente, que labaredas. E aí se adiciona a imagem do diabo lá para ficar cutucando as pessoas. Então esse é o primeiro ponto. O segundo é como o diabo é construído enquanto figura. Hoje a gente conhece a imagem mais clássica do diabo, ele chifrinho, rabinho, tridente, pele vermelha, fraldinha, pá, asas, que mistura várias culturas. Né? Muito importante, porque assim que o cristianismo começa a crescer de Roma para o mundo, ele começa a invadir outras regiões e ele começa a encontrar outras religiões. Sim. Os celtas lá tem os deuses com chifrudos, com quernunos, falam, esses caras não podem adorar chifre. Lá na Índia tem o deus macaco, por exemplo. Que tem rabo. Sei lá, ou tem outro deus lá. Colorido, azul. Que tem um tridente. Ou que tem um tridente. Né? Tem o Trishula. Então, eles começaram a agregar nomes, né? Palavras de outras línguas e também símbolos dessas outras religiões para juntar num ser que representasse tudo que não presta. Então, é chifrudo, tem lá, os celtas acreditam que Quernunos que é o chifrudo. Não, isso é coisa do diabo, isso é o diabo que é chifrudo. Quando na verdade os celtas acreditavam que os chifres, eles, eram antenas, né? Além deles crescerem, né, em direção ao céu, né, como antenas, eles também eram os gamos, os cervos, os veados, que eram animais extremamente sagrados para os celtas. Para vocês terem uma ideia, quando eles começaram a serem cristianizados, todas as primeiras imagens de Jesus para os celtas, Jesus tinha chifres, igual a Quernunos, e sempre estava acompanhado de 2 gamos ou de 2 veados. Na região céltica. Na região céltica.
porque os veados eram considerados animais crísticos. Então sempre estavam associados. Então olha que louco, né? E depois a Igreja Católica foi lá, chupinhou algumas festividades, né? Jogou dentro do seu calendário, né? E acabou criando essa imagem do diabo para associar com esses deuses e aí as pessoas terem medo, achar que é coisa do diabo. É claro que tem uma influência também do Antigo Testamento, por exemplo, quando Abraão, Moisés vê lá a adoração ao bezerro, Baal-zebu, por exemplo, e aí vai pegar os animais, quadrúpedes, por exemplo, ou a cabra, e colocar como um símbolo ali, uma representação do demônio, de Satã e tal. Também, exatamente. Então assim que são construídos alguns símbolos, né? Dessa forma foram construídos de forma mais específica, né? Se valendo de símbolos de outras culturas para conseguir constituir a imagem do diabo. E aí eu queria expandir um pouco esse pensamento, já que a gente está focado na Igreja Católica, porque é onde tem mais essa representação desse tipo de diabo, de demônio. Eu estava pensando esses dias no seguinte, a história do cristianismo, de Cristo, ela é muito parecida com o que Buda meio que fez ali dentro do seio hindu. Então, dentro do hinduísmo, Buda veio e foi meio disruptivo. Existia uma cultura ali, ele meio que bolou uma cultura meio dele, né? Pegando... Jesus foi mais ou menos a mesma coisa. Existia ele era judeu. Ele nasceu num seio judeu, numa cultura judaica. Judeu. Ele é chamado de Rabi, né? Ele é chamado de Rabi, inclusive. Exato. E ele, ali naquele momento, naquela região em específico, a igreja exercia um papel opressor, né? Uhum. Então, existiam ali os grandes, imponentes rabis ou pessoal importante dentro da igreja hebraica. Os levitas, época, né? A classe dos sacerdotes dos templos, tinha os fariseus também, né? A gente vê, quando a gente vê filme, essas coisas, a gente vê os caras arrogantes e tal, o que provavelmente aconteceu a mesma coisa depois na Idade Média, mas nesse momento Jesus apareceu e falou, olha... A religião pode ser mais simples do que isso, não precisa dessa não precisa nem ter religião, na real. Né? Enquanto organização social, né? A ideia é que Jesus prega muito a questão da religiosidade. Então é um negócio muito legal, né? Uma vez o Rabi falou para mim, Jesus não ensinou nada que Jesus ensinou, é novidade para quem é judeu. Todos eram ensinamentos judaicos que eram aprendidos por todo mundo. Amar o próximo, isso tudo era... A única coisa que Jesus ensinou de diferente é que ele chamava Deus de Abba. E Abba é tipo paizinho. Então ele tinha um relacionamento íntimo com Deus nesse sentido. E era isso meio que ele ensinava, né? O quanto você era o próprio templo e quanto você podia conversar com Deus sozinho. Quando ele entra lá no templo, lá chicoteia os comerciantes, não sei o que, aquilo ali quebra tudo, né? Ali é uma demonstração clara de que ele não concordava com aquele comércio que a religião virou. E olha só, 2000 anos depois... Pois é, eu não digo nem só 2000 anos. Na Idade Média aconteceu exatamente o oposto. Enquanto a igreja hebraica, judaica da época tinha aquele poder opressor, aconteceu a mesma coisa que Jesus foi contra, aconteceu na Idade Média, né? Então, onde estava o demônio, né? Enquanto essa entidade que nos bloqueia ou que impede a gente de ver aquilo que a gente tem que ser. Acho que não só individualmente, como talvez até a sociedade tenha os seus demônios, né? A gente aqui no Brasil talvez esteja passando por um grande demônio e não uma entidade... Não o Michel Temer é um demônio, né? Não é isso. Pode ser. De acordo com os vídeos aí, né? Incorporando... com algumas fontes aí da internet, e se tá na internet é verdade. Se tá na internet é verdade. Então a gente... Talvez o demônio não seja só individual, mas talvez grupal e talvez até... Você pode ter, né, uma egrégora que tem o seu demônio, né, enquanto representação, como a Igreja Católica Apostólica Romana tem lá o diabo como representação do inimigo daquela egrégora. Sim, tudo aquilo que vai de encontro, que faz com que ela perca o poder, por exemplo. Exatamente. Ou a credibilidade. E aí você vai pegar outras religiões, outras mitologias... Não só a católica, como a cristã em geral. Isso, né? Isso. Daí você vai pegar outras religiões, outras mitologias que vão ter lá a sua contrapartida, da sua inspiração divina. Sim, demoninhos, né? mas que tem uma outra sacada, né? Ele é um pouco diferente. A gente contou recentemente a mitologia do Mahabharata, e lá tinha uns demônios lá, mas
é diferente desse demônio, desse ser. Como se fosse o rei do inferno, né? O grande opositor a Deus. Isso. Nessas outras mitologias, esses demoninhos é um bando de pentelho lá que enche o saco. Às vezes tem um poder a mais, mas é um bando de pentelho. Não é o cara que é o inimigo de Deus. É. É só um... É tipo, na mitologia cristã, é um dos demônios lá dos 9 infernos, ou 7 infernos, os 9 círculos do inferno. É um dos demônios menores lá. Ou aqueles príncipes, né, que tem, Beelzebub. Que geralmente nessas outras mitologias, um herói vai lá, derrota e, contou a história. Basicamente é isso. A gente pode também, né, nessa linha aí de mitologia, de falar de vários demônios, a gente tem os demônios da Goécia, né? É um bom vídeo isso, hein? 72 demônios da Goécia, né, que foram invocados e catalogados pelo grande rei Salomão. E que é bem polêmico, né? Bem polêmico, porque existem duas vertentes, duas vertentes, vamos dizer assim. A primeira seria de que realmente ele invocou 72 demônios, conversou com cada um, catalogou, pegou o nome, fica imaginando, fez um bestiário de demônios, né? Sim. Bestiário, besta. E aí a segunda explicação é que Salomão entendia que existiam 72 nomes de anjo ou 72 nomes de Deus. Então, se existiam 72 aspectos positivos de Deus, existiriam dentro dele os 72 aspectos negativos de Deus. Então, ele fez um trabalho de autoconhecimento, de magia, de invocar, né, para a consciência dele o que seriam esses 72 aspectos. nêmesis. Os 72 nêmesis do que seriam os aspectos positivos. Ou, se você é músico, aí vai entender o que a gente vai falar agora, ou os nomes de Deus seriam as oitavas altas e os nomes desses demônios seriam as oitavas baixas de Salomão. Exatamente. E a gente ainda pode pensar numa outra coisa. Supondo que não existam nem anjos, ou nem Deus, nem nomes de deuses e nem demônios, a gente pode pensar o seguinte: esses 72 e esses 72, tanto os aspectos positivos quanto negativos, eles podem ser simplesmente características nossas, individuais, e que a gente eventualmente expressa mais uma ou mais algumas do que outras. Tanto as positivas quanto as negativas. Então talvez ele tenha feito um grande arquivo de características humanas. Pode ser, de repente ele criou um arquivo de 72 arquétipos que se manifestam em oitava alta ou em oitava baixa. Imagina, se fosse pegar Jung, né? Jung fala de 4, né? O expansivo, agora eu esqueci quais são. São 4, eu não vou parar para pensar nisso agora, mas ele de repente juntou, fez uma miscelânea dessas coisas que ele observou e que ele intuiu, sei lá, e deu nesses arquétipos, essas características. Grande mago, o rei Salomão escreveu a Clavícula Salomônica. Ele tem aí os livros que tratam desse assunto. Quem gostar, nós vamos um dia gravar um vídeo sobre os demônios da Goécia. Sim. Vai ter que ser um vídeo longo, porque são 72. Tem que falar dos 72. E tem um mais legal que o outro. Certo, e aí? Eu acho que é isso, gente. A gente falou, né? Não tem uma conclusão específica? Não tem uma conclusão específica. Se for pesquisar qualquer mitologia, gosta de mitologia oriental, vai lá no Japão, você vai ver os demônios. Sim. Né, japoneses muito representados, né, com máscaras, com maneiras até caricatas. Os chineses também. Vai ter em todas as culturas se a gente procurar. Porque a humanidade é uma só. E dentro das suas qualidades e das suas falhas, a gente tende a não... A gente colocar pra fora, né? A gente tende a tirar daqui, colocar aqui, isso. Pronto. Essa é a minha característica positiva, eu vou chamar de Deus. Essa é a minha característica negativa, eu vou chamar de demônio. E também porque nós, enquanto seres humanos, ainda temos muita dificuldade de nos responsabilizarmos pelo que fazemos. Isso é muito legal. E aí é mais fácil eu falar que a culpa é do diabo do que fui eu que fiz a cagada. É mais fácil eu falar que eu sou irritadinho, que eu sou filho de Ogum, do que eu assumir que eu sou um desequilibrado na energia de Ogum. É mais fácil eu falar que eu vou pedir para um santo me arrumar marido, do que eu melhorar enquanto pessoa para atrair justamente a pessoa que eu quero. Excelente, é isso. Eu queria fazer um parênteses muito legal. Há uns meses atrás, estamos em 2017, há uns meses atrás, eu conversei... Tem um mormon americano
que é próximo da família da minha esposa. Foi muito legal porque eu pude bater um papo com ele sobre a religião e os mormons, né? Tem todo um preconceito para quem não é de igreja, né? Fala deles e tudo mais. E eu tive a oportunidade de conversar e chegamos a coisas muito legais. E uma delas, apesar de existir a figura de demônio, a questão da responsabilidade sobre os seus atos é um ponto-chave na religião. Independente da mitologia, a gente não vai entrar no mérito agora, mas a decisão, o processo de escolha, de tomar uma decisão ao invés da outra, é ponto-chave nessa religião e é algo importante do que o Léo está falando, que é exatamente isso. A gente tem dificuldade em ser responsável por ter tropeçado na escada e a gente vai falar que é a obra do capiroto que fez com que a gente caísse, etc. Obviamente é um exemplo muito pequeno, próximo das coisas grandes que a gente faz e dos erros que a gente comete, mas acho que isso fica um bom pensamento. É bem interessante isso que você falou, na gente se responsabilizar e não responsabilizar um terceiro ou ainda mais um demônio imaginário fora da gente. Exatamente. Sobre nossos atos. E também para você que está assistindo esse vídeo, caiu aqui por acaso de paraquedas, não existe... o diabo está dentro da gente, né, nesse sentido. A gente tem que trabalhar essas questões, esses defeitos para a gente estar melhorando sempre. Se você acredita que existe um diabo real que te tenta fazer alguma coisa, ele só te tenta porque você abriu o seu canal para isso. E esse diabo não está na religião dos outros. A religião dos outros não é o diabo. Para você que é evangélico, católico ou umbandista, não cultua o diabo. Pelo contrário, ele é uma religião que cultiva o amor, é uma religião que cultiva a fraternidade, a verdade, é uma religião brasileira, uma religião conhecida e vice-versa. Assim como às vezes muitos espíritas têm preconceito com Umbanda, alguns umbandistas têm preconceito com Candomblé, né? O hinduísmo sofre também com preconceito. Muito por causa das entidades que têm cores diferentes, rabo, braço, cabeça de elefante. Não importa, gente. A gente está falando de expressões de um arquétipo, né? Expressões de uma energia, de uma qualidade divina ou de um defeito divino. Isso, como nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, tanto as qualidades quanto os defeitos divinos estão em nós, assim como está a nossa idealização de Deus. Fica a dica. Comenta, curta, se inscreva no canal, compartilha também no Facebook. E por hoje é isso. Se você gostou desse piloto, dá uma comentadinha aí. Falou, galera. Valeu. Valeu.